Oi, boa tarde. Meu nome é Alissa Carvalho e no diálogo de hoje nós conversamos com Emília Trigueiro, que é psicóloga do campus de Crato e acaba de lançar um livro sobre doping intelectual entre jovens. Boa tarde, Emília. Primeiro a gente precisa esclarecer o que é essa prática, né? O que é que define o doping intelectual? Boa tarde, Alissa. Boa tarde a todos. O doping intelectual é o uso de tecnologias neurocientíficas com o intuito de aprimorar o desenvolvimento do cérebro, aprimorar as funções cognitivas e com isso ter um melhor rendimento nos estudos. Uma das formas mais utilizadas é o uso de medicamentos com esse intuito de se concentrar mais e com isso ter resultados melhores, uma expectativa de que isso se reverta em um aprendizado melhor, em uma quantidade melhor de retenção de conhecimento e resultados melhores para esse sujeito. E são medicamentos que eles não são prescritos para esse fim, né? São para outros tipos de problemas neurológicos, né? Exatamente. Esses medicamentos, eles são utilizados com outras finalidades e esses indivíduos reapropriam, fazem o uso chamado off-label para essa finalidade. Então, muitas vezes, eles não têm nem receita médica para a aquisição desses medicamentos, utilizam-se de medicamentos prescritos para outras pessoas ou forjam os sintomas para que os médicos prescrevam e não tem um acompanhamento médico. E esse é inclusive um dos riscos que essa prática tem. Vamos falar então desses riscos, já que você começou mencionando, né? Quais são os perigos de usar esse tipo de medicamento sem receita, sem necessidade? Bom, primeiro, toda medicação tem efeitos colaterais associados. Alguns podem ser maiores e outros menores. Quando você usa uma medicação que foi prescrita por um médico, que tem uma duração estabelecida de tratamento, uma dosagem adequada, ainda assim você está sujeito a esses efeitos colaterais, imagina quando você faz um uso que não foi prescrito, com uma dosagem que você não sabe se é recomendada para as suas características biológicas e por um tempo indeterminado. Então, os efeitos colaterais podem ser muito grandes e esses medicamentos, eles não têm uma garantia de resultados. Existem muitas pesquisas que mostram que o efeito varia muito de um indivíduo para o outro e que esse efeito pode ser, inclusive, muito menor do que o esperado por aquele indivíduo. Então, é um risco muito grande para um benefício muito pequeno. Isso se a gente considerar a capacidade de se concentrar nos estudos, a capacidade de reter o conhecimento daquilo que você está estudando, essa é que é ainda mais prejudicada. Então, você pode passar muitas horas lendo um material e não reter aquele conhecimento necessário, e isso não se reverter necessariamente num melhor resultado na avaliação, por exemplo. A gente pode dizer que o doping intelectual é um sintoma de um problema maior, um problema relacionado ao próprio sistema educacional brasileiro e essa pressão que os jovens sentem para entrar numa universidade? Essa prática, ela está dentro de uma lógica que nós chamamos de medicalização social. O que seria a medicalização? É a transformação de questões que são cotidianas em problemas médicos, em distúrbios médicos. Então, um exemplo disso. Antigamente, quando nós tínhamos, por exemplo, um sintoma de tristeza, nós encarávamos isso como algo natural da vida. Hoje em dia há uma chance muito grande de nós sermos rotulados como depressivos. Então, uma situação que é comum à vida das pessoas, que é a tristeza, está sendo rotulada e apropriada pelo discurso médico como sendo uma depressão. Dentro dessa lógica, existe a lógica da medicamentalização, que é o uso excessivo de medicamentos para questões cotidianas também, associadas ou não a um transtorno, a um diagnóstico. Então, um exemplo da medicamentalização: quando nós tínhamos uma gripe, alguns anos atrás, nós tomávamos um chá, tomávamos um banho morno e descansávamos. Hoje em dia a gente tem uma gripe, vai à farmácia e sai de lá com uma sacola cheia de medicamentos. Então, essa é uma lógica social que está além de todos nós.
Como o uso de medicamentos é facilitado, então muitas pessoas querem utilizar-se desses medicamentos também nesse âmbito acadêmico. E aí também está associada a essa lógica produtivista do sistema educacional, que você tem que ter resultados, de que você tem que ser aprovado no vestibular quando você termina o terceiro ano, que se você se esforçar muito você vai conseguir. Mas não é dessa forma que funciona. O sistema educacional brasileiro tem muitas falhas. O acesso à universidade, se contarmos a universidade pública, é muito restrito. Então, mesmo que todas as pessoas se esforcem muito, não tem vaga para todo mundo lá. E a gente não pode deixar de considerar esses outros fatores. Então, não se trata somente de o indivíduo se esforçar muito e querer muito que ele vai conseguir. Existem várias outras coisas por trás disso que dificultam esse acesso ao ensino superior, por exemplo. Certo. E esse livro, ele é fruto da sua pesquisa de doutorado, né? Como foi o seu processo de pesquisa e a que resultados você chegou? Bom, a minha ideia para o doutorado surgiu no ano de 2013, quando eu me deparei com uma pesquisa que mostrava que essa prática do doping intelectual acontecia fora do Brasil. Isso me inquietou e me gerou um questionamento. Se isso já acontece fora do Brasil, será que acontece aqui no Brasil também? E comecei de forma indireta a conversar com alguns estudantes, se eles já tinham ouvido falar sobre isso, se eles conheciam alguém que fazia uso dessa prática. E eu percebi que sim, que aqui na nossa região do Cariri já existiam pessoas que estavam aderindo a essa prática. Disso surgiu o meu projeto e no ano de 2014 eu comecei o doutorado e estendi a minha pesquisa a 3 cidades. São Paulo, que era a cidade onde eu estava cursando o doutorado, Juazeiro, que é a cidade aqui mais próxima da nossa região, e Fortaleza, que era uma cidade intermediária entre essas duas. Em cada uma dessas 3 cidades, eu investiguei uma escola pública, uma escola privada, uma escola profissionalizante, um cursinho público e um cursinho privado. Então, 3 cidades em cada uma delas, 5 tipos de instituições. E perguntei, por meio de um questionário para esses jovens, se eles já tinham ouvido falar dessa prática, se eles conheciam alguém que fizesse uso desses medicamentos, o que eles achavam disso e se eles tivessem acesso, se eles usariam ou não. Isso por meio de um questionário fechado. E aí eu percebi que muitos jovens disseram que não conheciam pessoas que faziam uso dessa prática, que não tinham ouvido falar, mas que acham que seriam legal, que seria interessante e que fariam uso se tivessem acesso. Então isso mostrou uma falta de conhecimento sobre o assunto, mas ao mesmo tempo uma idealização de que essa prática poderia ser interessante para eles. E aí, num segundo momento, eu aprofundei a pesquisa por meio de um estudo qualitativo. Foi escolhida uma das instituições e foram realizados 2 grupos focais. E aí, o intuito desses grupos focais foi perceber o que esses jovens pensavam sobre esse assunto, para além do que eles colocaram no questionário. Então, eles puderam refletir sobre o quanto essa prática pode envolver riscos, o quanto muitos jovens se deixam levar pelo discurso de que seria mais fácil eles atingirem resultados favoráveis usando esse medicamento e que esse sistema educacional é muito desigual e que o jovem não pode se responsabilizar somente pelo desempenho que ele vai ter no vestibular. Então, esses grupos focais complementaram a pesquisa inicial que eu tinha feito e aí concluí o doutorado e, num segundo momento, adaptei para a linguagem mais cotidiana, mais coloquial, para o livro ser publicado. E aqui no campus você já faz um trabalho com os estudantes, né, sobre esse assunto, um trabalho de prevenção a essa prática. Como é que os pais e as instituições de ensino podem trabalhar essa questão? A primeira coisa é desmistificar essa ideia de que os medicamentos resolvem tudo e de que todos os problemas cotidianos podem ser resolvidos com uma pílula. Segundo,
desmistificar essa ideia de que se o jovem passar muitas horas estudando, se ele deixar abdicar de todas as suas atividades e ficar somente em casa durante o terceiro ano do ensino médio, ele com certeza vai ser aprovado no vestibular. Não necessariamente isso vai acontecer. Estimular práticas diferentes de estudo. Então, considerar que não é somente uma nota que vai representar o conhecimento daquele estudante naquele determinado assunto. Então, as próprias escolas, elas precisam rever os seus métodos de ensino, rever as suas práticas, que muitas vezes colocam uma pressão muito grande sobre o jovem, sobre os resultados em si, e deixam de considerar todo o processo de aprendizagem que acontece. E quais são então as dicas de práticas saudáveis e eficientes que você dá para quem quer ter essa maior produtividade nos estudos? Bom, primeiro, conhecer as suas próprias capacidades, conhecer como o seu organismo funciona, que tipo de estratégias de estudo funcionam melhor para esse indivíduo. Então, algumas pessoas podem aprender melhor assistindo a videoaulas, por exemplo, outras pessoas respondendo questões, outras pessoas fazendo mapas conceituais. Então, diversificar essas estratégias de estudo é uma boa alternativa. Respeitar os seus limites. Muitas pessoas dizem que utilizariam esses medicamentos quando estivessem muito cansadas. Então, talvez quando você estiver muito cansado, descanse. Seja melhor uma alternativa como essa do que insistir para manter o foco, mesmo sem um rendimento adequado. Cuidar da saúde mental, essa é uma bandeira que nós levantamos sempre. É muito importante estar atento quando esses sintomas de ansiedade, por exemplo, ultrapassam esses limites que seriam adequados. Então, o sujeito ele sofre muito antes das provas, ele sofre muito no fim do semestre. Isso pode estar relacionado a outras questões que esse indivíduo também precisa tratar. Então, manter hábitos de vida saudáveis, praticar alguma atividade física, ter uma alimentação adequada, consumir bastante água, tudo isso está relacionado a uma melhor saúde do corpo, a uma melhor saúde mental e, consequentemente, a um melhor desempenho cognitivo. E como é que os interessados podem adquirir o livro? Ele está à venda no site de várias livrarias, no site da editora, que é a editora Apris. E se alguém quiser, também pode entrar em contato comigo por e-mail, que é o emiliaoliveira@ifce.edu.br, que eu posso passar os links de acesso. O livro se chama Adolescentes, Doping Intelectual e o Acesso ao Ensino Superior, né? Bom, muito obrigada pela participação, Emília. Realmente essa é uma temática que precisa muito ser debatida nas instituições de ensino, como é o IFCE, né? Isso, o IFCE Campus Crato já vem desenvolvendo essa atividade. Gostaria inclusive de aproveitar a oportunidade de agradecer à instituição pela minha liberação para cursar o doutorado, que possibilitou que esse livro estivesse presente hoje. E nós estamos a cada ano trabalhando de forma preventiva com os estudantes com o intuito de minimizar essas questões, que outros campos possam também fazer isso e executar algumas atividades com esse intuito também. É isso, gente. Nós encerramos o diálogo por hoje. O programa IFCE no ar volta na próxima quinta-feira.